noite! Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um quadro Aconteceu na Perícia. E aqui a gente discute estratégias para vocês, como assistentes técnicos, saberem alcançar resultados positivos nas perícias de insalubridade e periculosidade. Eu sou a Thaís. Eu sou o Wagner. E o tema de hoje a gente vai falar sobre suborno, como que vocês podem lidar com o suborno durante a diligência pericial, antes ou depois. Polêmica à vista! Do jeito que pode acontecer, né? Tem muitas pessoas que falam que não acredita, que isso é mentira, mas a gente tem provas aqui reais, inclusive ele já passou para contar um pouquinho para vocês dessa história, e alguns alunos nossos também passaram por isso nesse finalzinho de ano aí, tá bom? E a primeira pergunta que eu separei aqui, eu separei algumas perguntas para a gente elucidar melhor esse caso. Antes de a gente continuar, eu queria saber se o áudio tá bom no Instagram ali, manda os coraçõezinhos aí pra gente saber que vocês estão escutando bem a gente. Aqui no Facebook também, coloca um curtir, coloca no comentário ali se vocês estão escutando e vendo bem a gente, tá bom? Pra gente poder continuar. Boa noite, Arthur. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Prazer Arthur. grande ter todos vocês aqui com a gente. Maravilha, Arthur. Obrigada. E a primeira pergunta é: o que é considerado um suborno na perícia? O que é considerado um suborno na perícia? Bom, suborno, a gente pode considerar dentro da perícia, suborno, qualquer vantagem que seja oferecida ou solicitada ao perito para que ele faça o laudo pericial de acordo com os interesses ali de alguma das partes, né, reclamante ou reclamada, né? Então, qualquer coisa que seja oferecida ou recebida pelo perito pode significar um suborno ali dentro do processo pericial, tá? Tem algum exemplo pra gente trazer aqui? Tipo, Tá, sim, dinheiro... o laudo favorável, né? Tipo, discutir já o laudo favorável ali no meio da diligência. Normalmente, né, esse tipo de coisa acontece no meio da perícia, tá? Ou é no meio ou é antes da perícia acontecer. Quando é por parte da reclamada, isso geralmente acontece antes da perícia acontecer, né? Então a reclamada, quando está ali antes do início da perícia, se ela está sozinha com o perito, o representante da reclamada chega para o perito e fala se não teria um jeito do laudo já ser favorável, de já decidir o resultado da perícia e tal. O perito, normalmente, é quando ele tem a oportunidade de estar junto com o representante da reclamada. Porque reclamante mal tem dinheiro para contratar um assistente técnico, que dirá para pagar, né, algum tipo de propina, de suborno para o perito. Então, em geral, as situações de suborno acontecem envolvendo reclamadas e peritos. Tá? Reclamadas são as empresas. São as empresas, né? Os representantes das empresas, né? E então, normalmente, quando o perito está sozinho ali com o representante da empresa, aí ele, às vezes acontece antes, às vezes no meio da perícia, o perito chega e abre o jogo de forma assim, né, sem muito pudor, né, de como pode ser feito para que o laudo já saia da perícia com um laudo já determinado, o resultado do laudo. E o suborno acontece só pelo lado do perito? Ou pode ser que a empresa também queira subornar o perito ou o assistente técnico da outra parte? Dos dois lados, eu já vivi casos em que o perito solicitou, né, uma vantagem, e eu já vivi casos onde a empresa queria, através de mim, oferecer suborno para o perito. Né? Como que foi isso daí? E tem casos de alunos também do perito solicitando. Seria interessante depois a gente citar o caso do aluno também, que é um caso muito emblemático. Tem algum caso que você possa comentar que não seja sigiloso? Tem, porque assim, né,
o caso onde o perito solicitou já faz bastante tempo, né? Quando eu atuava como assistente técnico CLT, e eu estava fazendo a perícia e estava treinando um técnico em segurança justamente para me ajudar, porque tinha algumas perícias naquela empresa, né? E aí eu estava treinando um técnico. Então, o técnico foi acompanhar a perícia e eu fiquei junto com ele ali na retaguarda, ali entendendo, né? O que precisava melhorar, o que não precisava, fazendo ali uma mentoria com ele dentro da perícia. E aí, então eu fiquei mais afastado, junto com o gerente da empresa, né? A gente conversando e tal, e o técnico lá. E aí o técnico chegou para mim e falou: Wagner, o perito falou um negócio comigo, eu não entendi, cara. Eu falei: mas o que foi, né? A gente estava arrumando os EPIs para ir para a diligência em campo, né? Fazer as verificações de campo. Aí ele falou para mim, o perito perguntou para mim como é que a empresa fazia aí, normalmente nas perícias, como é que a empresa fazia. Ó, essa é uma forma de você conseguir identificar se está rolando o suborno ou não, né? Como que... Aí eu falei, você não entendeu o que ele quis dizer? Aí ele falou, não, cara, né, faz o quê? Eu falei, bom, o acerto da perícia. Ele, como assim, dinheiro? Eu falei, dinheiro, né? Então, se ele falar de novo, não fala nada. Se ele falar de novo, pede para ele vir conversar comigo, porque eu sou assistente técnico responsável. Aí o menino voltou lá para, né, tava indo, se dirigindo para o campo. Aí eu vi o perito encostando nele novamente. E aí o perito, de novo, falou para ele, e aí, viu lá como é que é e tal, como que a gente já pode resolver isso daqui? E aí ele falou, tem que conversar lá com o Wagner porque ele é o responsável, o assistente técnico responsável, né? E aí o perito ainda ficou, pô, mas será que não? Pô, ele é de boa. Aí o perito não se fez de rogado, diminuiu o passo, nós estávamos andando, né? Ele diminuiu o passo, estava o reclamante junto com o técnico de segurança andando na frente, ele diminuiu o passo. Aí eu cheguei perto dele e ele, doutor, tudo bom? Eu falei, tudo bem, doutor, né? Como é que tá aí o menino está conseguindo atender as suas solicitações, está conseguindo ajudar na perícia, né? Não, pô, o menino é bom e tal, não sei o que, vale a pena realmente investir em treinar e tal. Mas eu conversei com ele uma coisa e aí ele falou que é contigo. Eu falei, o que é, né? Ele falou, queria ver aí como é que a empresa faz para a gente já acertar isso daqui, a gente vai lá no campo, tira umas fotinhas só e já resolve isso daqui agora mesmo. Nisso, né, eu já tinha pedido para o gerente sair, porque o gerente é um cara muito nervoso, e aí ele já tinha ficado no pé da vida, queria xingar o perito, não sei o que e tal. E eu falei, olha, doutor, desculpa, mas a empresa não trabalha dessa forma. Vamos fazer assim, a gente finge que não teve essa conversa, o senhor realiza o seu trabalho da forma que você achar que tem que realizar, eu vou realizar o meu, treinar o meu funcionário, e a gente segue desse jeito, não tem problema nenhum. E aí a gente finge que essa conversa nunca existiu. O perito, ele ficou muito desconcertado. E aí, assim, né, como que tem empresas, né, esse foi um caso onde você atuava como parte da reclamada, né, da empresa, você estava representando a empresa, e tem o lado também de quando a empresa que contratou você ou que você trabalha, fala para você falar isso para o perito. Exato. Só concluindo esse caso, né, o perito ele ficou muito desconcertado. Ele falou, não é nada disso que você está entendendo. Eu falei, se não é nada disso, tá tudo bem, então vamos seguir o jogo aqui, né? E aí ele saiu bravo pra caramba, sabe? Começou a tratar todo mundo de uma forma muito ríspida. E o laudo dele, ele só não me chamou de bonito, porque o resto ele falou que o assistente técnico da reclamada era um incompetente, que não tinha competência para fazer o acompanhamento da perícia, que não deu os subsídios necessários, porque aí ele começou a querer ver coisas que não tinha nada a ver com a perícia. E aí eu fui bloqueando, né? Eu falei, não, mas isso daí não é objeto da perícia, a gente não tem que ver nada nessa área que o senhor está querendo ver, porque não é objeto da perícia, ele não trabalhava nessa área, para que o senhor quer ver essa área? E aí virou um conflito dentro da perícia, e aí o laudo dele veio daquele jeito, né, descascando.
Então, Esse é um efeito colateral, né, que vocês vão encontrar quando recusar um suborno vindo do perito. e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É normal que isso aconteça, porque ele teve as expectativas dele frustradas ali. E ficou numa situação ainda muito desagradável, É, né? Porque profissionalmente, como profissional, ele se pôs numa situação muito delicada, né? fora o receio, né, dele ser, do Wagner, nesse caso que foi com ele, passar essas informações para o advogado e isso ser colocado para o juiz. E ele até poder, só que isso... No final, eu acabei fazendo uma reunião com os advogados da empresa, e aí eu citei, né, esse fato. E aí um dos advogados falou, olha, teve uma outra empresa que já tinha vindo falar comigo sobre esse cara, que ele está fazendo isso direto, né? E eu falei, mas vocês querem fazer alguma coisa? Ele falou, não, a gente não vai mexer nesse vespeiro aí. É só ficar ligado quando tiver perícia com ele, a gente já sabe que não dá para deixar na mão dos técnicos, porque ele vai querer se sobrepor em cima do pessoal, geralmente era um pessoal mais novo e tal, ele vai querer se sobrepor. Então, quando tiver perícia lá, que for esse perito, a gente já sabe que quem tem que ir é você, porque quando ele te vê, ele já sabe que não vai dar para ele querer fazer nada além do que ele tem que fazer no momento da perícia. E tem algumas, tem não só alunos, né, mas eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente têm essa dúvida, né, se eu recusar, se eu falar não, ou será que eu vou ser prejudicado, ou a empresa vai ser prejudicada por eu ter recusado, ou eu ter aceitado? Então, a minha próxima pergunta seria, né, quais as implicações... A primeira pergunta, o assistente técnico que recusa esse tipo de suborno, quando ele é tanto da parte da reclamada, né, contra o reclamante, ou ele é prestador de serviço, né, foi contratado, ele pode ser penalizado ou a empresa prejudicada, exceto esse caso do perito ficar bravo, né? Ser prejudicado, não. Agora, a empresa ser prejudicada, sim, porque o perito vai ficar pé da vida e vai descer a caneta em cima da empresa, né? Só para a gente não perder, teve um outro caso da empresa que ele forneceu. Você quer comentar agora? Então, pode embarcar, então. Pode embarcar, que a gente consegue fazer esse comparativo de prejudicado ou não, né? Então, o outro caso que a gente... que eu vivi na prática, né? Eu cheguei para fazer a perícia, isso foi bem mais recente, né? Uma empresa que me contratou como prestador de serviço, eu cheguei para fazer a perícia, sempre chego uma hora antes e tal. E aí veio o diretor da empresa, o que não é comum, veio o diretor da empresa conversar comigo, né? Tudo bem, tudo bom e tal, não sei o quê. Ele falou, então, Wagner, como é que você faz aí com as perícias e tal, né? Eu falei, olha, né? A gente já teve uma reunião antes e tal, eu já me cerquei de todas as informações, a estratégia da perícia que é melhor a ser utilizada é essa, por causa disso, por causa daquilo, e não é nada disso daí não. Para acertar logo com o perito isso daí, para a gente finalizar isso e resolver essa parada aí. Eu falei, olha, você está falando sobre o que especificamente? Não, para ver aí com o perito quanto que ele cobra para a gente ter o laudo aí favorável aí, para ele dar ganho para a gente, porque aí a gente não paga a sucumbência, a gente não paga o honorário dele e fica tudo certo. Aí eu falei para ele, olha, a gente tem duas opções agora. A primeira opção é eu seguir com o meu trabalho normalmente e eu não trabalho desta forma, e aí se vocês quiserem o meu trabalho técnico, eu estou aqui disposto a fazê-lo, tá? A segunda opção é eu pegar, virar as costas e ir embora, devolvo o que vocês já me adiantaram de honorários, né? E a gente finge que nunca se conheceu. Porque, para mim, isso não é uma opção. Ele, não, pô, Wagner, a gente já teve aí outras situações que isso deu certo. Eu falei, então, cara, liga para esse outro profissional que trabalhou dessa forma. Ele, pô, mas não é para você ficar ofendido. Eu falei, não, eu fico. Eu fico porque para mim não é princípio isso. Então, vamos fazer assim, ó. Eu estou indo embora,
tá? E aí vocês ligam para outro profissional, tem meia hora ainda aí para perícia, dá tempo do cara chegar aqui. Ele, não, pelo amor de Deus, tal, não sei o que, fica aí, faz aí pra gente e tal. Esquece isso que eu te falei, né? E Isso pode acontecer do lado contrário também, né? pode acontecer do lado E contrário aí, também. é assim. Aí e assim, o meu tesão de fazer essa perícia foi por água abaixo, né? Foi por água abaixo. Eu fiz a perícia, dei o melhor que eu tinha para dar, conforme a estratégia que eu já tinha traçado, né? A empresa tinha poucas chances de ter um resultado favorável na perícia, eu já tinha passado isso para eles, porque tinha uma série de coisas que não estavam corretas, né? Mas você perde a tesão de fazer o negócio, porque, pô, né? Eu não quero me associar a minha marca, a minha empresa, o meu nome, a minha imagem a pessoas que trabalham errado. Então, Isso é uma coisa que vocês têm que pensar também, né? Não sei se isso já passou pela cabeça de vocês. Não sei se alguém que está aqui assistindo a gente ou no Facebook ou no Instagram já passou por uma situação dessa e parou para refletir qual é a imagem que vocês querem passar de vocês, do trabalho de vocês para o cliente que você está atendendo. Seja seu cliente CLT, seja seu gestor, né, o seu chefe ou até mesmo o seu cliente mesmo que te contratou. Isso é muito importante, né? Porque sim, você está lá e tem efeito colateral de duas formas, dos dois lados, né? Eu entendo que o efeito colateral de você não aceitar, obviamente é esse, o perito vai ficar bravo ou a empresa pode, não, pelo amor de Deus, ou então tá tudo bem, então sai fora que eu vou contratar o outro, porque ela tem isso como política. E assim, a gente trabalha com quem a gente quer trabalhar, não se sintam obrigados a trabalhar com quem vocês passe por cima de algum princípio seu, mas um efeito colateral de você não aceitar é esse, né? Ou você ser trocado porque a empresa quer fazer isso e você, como princípio, não quer, como ética, e o perito fica muito bravo e você tem que suar a tanga lá para poder combater, né? Fazer a impugnação desse laudo e tá tudo bem. Você arregaça a manga e você vai conseguir mostrar isso. Agora, e o efeito colateral de aceitar? então, só uma coisa, né? Quando o perito ele desce a pancada, né? Desce o cacete em você, quando você vai contra ele numa situação dessa, tem um ponto favorável. Ele abre margem para você retribuir as gentilezas feitas por ele no laudo pericial. Então, quando você pega argumentos técnicos que estão equivocados, se você tem um perito que é um cara gentil, que é um cara cordial, que trabalha corretamente, você não vai falar mal do perito. Você vai falar que aquele argumento que ele utilizou, tecnicamente, não é o melhor argumento. Tá tudo bem, né? Agora, quando o perito desce a lei em você, por conta, né? Por conta de uma situação conta. de suborno que não foi aceita, né? Ele abre margem para você também falar mal dele, né? Então, é a mesma coisa durante a perícia, né? Se o reclamante chega, ou você chega para o reclamante e chega e fala, olha, você está mentindo, você abre margem da pessoa falar isso de você. Então, quando o perito faz isso, ele abre margem para você, na argumentação técnica para contestar o laudo dele, você demonstrar um pouco mais de veemência nas palavras na hora de dizer que tecnicamente ele não é um bom perito. Né? Mas essa pergunta que você fez ela é muito importante. Quando aceita a propina, qual o efeito colateral? Você entra num ciclo vicioso. E isso é muito perigoso. Por quê? Os peritos se falam, principalmente os que são desonestos. Né? Então, você entra num ciclo vicioso. Um outro perito que tem o mesmo tipo de conduta, que foi nomeado para fazer uma perícia na sua empresa, sendo que você já aceitou pagar propina para um outro cara que é inescrupuloso, e aí esse também ele não vai pensar duas vezes de chegar para você e já pedir logo de cara. Até a gente teve semana passada, um dos alunos do Expert em Perícia trouxe uma situação dessa. Né? Ele foi contratado por uma empresa para fazer assistência técnica pericial, não porque a empresa queria ter um resultado favorável, não porque a empresa queria saber tecnicamente qual era a melhor solução, nada disso. A empresa só queria sair do ciclo vicioso dos peritos pedirem propina antes da realização das perícias.
que é um caso que naquela região já está monopolizado, né? Já está ali enraizado. Na região está enraizado, são sempre os mesmos peritos que são nomeados para as mesmas perícias que têm essa prática. São 2 peritos que têm a mesma prática e os caras dominam ali a região. E aí a empresa não aguentava mais isso e contratou um assistente técnico para ter alguém que a blindasse desse tipo de situação. Esse é outro efeito colateral, né? Porque se você aceita uma vez e eles se falam, assim como as empresas também se falam, né? No sentido de, olha, eu contratei um assistente técnico que resolveu rapidinho pra gente. Se você aceita uma vez, a chance de você atrair empresas, clientes e também essas situações para você vai ser muito maior. E também, quando você quiser falar não, você vai ter mais dificuldade de sair desse círculo vicioso. E aí entra o impacto da sua imagem. Qual é a imagem que você quer transparecer para os seus clientes e tal? Se você quer essa imagem, tudo bem, você tem seu livre-arbítrio, né? Mas a gente está aqui dizendo para os profissionais que trabalham com assistência técnica que nunca passaram por essa situação e podem se ver na berlinda ali na hora. O que eu faço? Não é fácil. Não é fácil, porque a gente não está preparado para isso. Quem trabalha correto e quem é honesto não está preparado para isso. Para você chegar alguém na sua cara e falar, e aí, como você vai me dar para eu resolver o caso para você? Não é normal isso. Para o nosso ouvido não é normal isso. E tem que ter muito controle emocional, inclusive, para lidar com esse tipo de situação. E nesse caso, a empresa ela não aguentava mais. E aí ela contratou assistente técnico e quando começou a perícia, o cara já se posicionou. Então, aquela perita, ela já sabe que não adianta ir lá naquela empresa pedir, eles não vão mais pagar. O que normalmente acontece, né, depois de algum tempo, é esses peritos, quando tem alguma perícia numa empresa que se posiciona e ele está acostumado com esse tipo de atuação, quando ele é nomeado para uma perícia naquela empresa, que ele já sabe que a empresa vai se posicionar, que vai ter um assistente técnico duro com ele ali, que não vai dar moleza para ele, vai ficar no pé, ele pede destituição daquela perícia. Destituição eu não quero atuar para essa. Ele pede que o juiz nomeie outro perito. Ele inventa uma desculpa qualquer para o juiz de que não pode, já está com a agenda cheia, qualquer coisa nesse sentido, para não fazer a perícia naquela empresa. Por quê? Porque ele sabe que ele vai chegar lá, ele vai bater de cara com um assistente técnico ou uma assistente técnica, né? Que vai bater de frente com ele, que vai ficar no pé, que vai falar não, que vai falar você está errado. E aí isso para ele não é confortável, isso não traz conforto para ele. Então ele abre mão dessas perícias, porque ele não vai ganhar nada mesmo. Né? Então vai depender de todo o trâmite normal, então ele abre mão e aí a empresa consegue se livrar desse tipo de mal profissional. É a maioria? Não, não é a maioria. É isso que eu ia perguntar agora, né? A gente às vezes está falando, é um assunto tão delicado, inclusive para a gente também, porque a gente recebe muitas críticas quando começa a falar de um assunto que é muito polêmico e que a gente sabe que acontece e que não é falado no meio da perícia. E nós estamos aqui, né, dentro desse projeto, para trazer a maior prática possível para você que está aí do outro lado. E não saber lidar com uma situação dessa, ou lidar de forma errada, o que é pior, pode ter muitas implicações para você nesse mercado. Vai fazer com que você não consiga clientes ou consiga os clientes errados, que talvez não é o que você quer. Talvez você fique estagnado ali num lugar e não cresça, não atinja você. E o gostinho de poder pegar ali, chegar um e-mail do teu cliente ou do jurídico e falar: meu, foi favorável, obrigado pelo que você fez, trabalho incrível. E esse gosto de vitória que você lutou ali, né? É delicioso receber. Quando a gente recebe esses e-mails, a gente vibra aqui, porque é uma batalha, né? Não, com certeza, né? E é um assunto que ele é polêmico, porque como não é a maioria, é a grande minoria de profissionais que fazem esse tipo, que tem esse tipo de conduta, muitos profissionais nunca passaram por esse tipo de experiência. Tem muitos profissionais que nunca escutaram falar sobre esse tipo de coisa. Dentro do seu ciclo de amizades, muitos profissionais que são peritos, teve uma vez que a gente tocou nesse assunto aqui, foi uma pergunta, até de uma pergunta para o Vagnão,
E eu falei, né, que existia que esse tipo de coisa e eu recebi mensagens de pessoas que eram peritas Muitas críticas. me criticando, falando, meu, você tá louco, isso não existe, que não sei o que Você e tá tal. falando isso? Você tá jogando contra a classe dos peritos. Não, eu tenho o maior orgulho de ter sido perito, né? Mas não são a maioria. Então, às vezes a pessoa, por não ter passado, ela acha que não existe. Para vocês terem ideia, eu faço perícia há eu faço perícia há 10 anos. Já quase 1.500 casos, 1.499 casos em que eu já atuei. Eu passei por essa situação 2 vezes, né? 3 vezes, na verdade, uma como perito, né? A empresa me ofereceu. E Tampar o sol com a peneira. é tampar o sol com a peneira, não adianta, né? Então, eu passei por essa situação 3 vezes, em tantos casos. Então, não é comum isso acontecer. E por não ser comum, muita gente acha que, não, isso daí é para encher linguiça e tal. Não, acontece. E você tem que estar preparado, principalmente mentalmente. Saber que você pode chegar ali no meio da perícia e ter uma surpresa. Por isso que a preparação para a perícia, ela passa muito pela preparação mental. Você tem que estar preparado para passar por qualquer tipo de situação, inclusive uma situação dessa de alguém chegar e pedir uma vantagem para que possa fazer o trabalho correto. O Dr. Flávio Mendes está comentando aqui, perito judicial tem que ser ético, simples, mede, avalia, quantifica e compara com a norma e faz seu laudo. Exatamente, doutor. Exatamente, né? E só que existem profissionais que acham que pessoas, né? Não são profissionais. Eu não considero essas pessoas como profissionais, né? São pessoas que atuam na área e que acham que tem que ganhar além daquilo que está previsto. É o que eu sempre digo, se você não está satisfeito com o que você está ganhando na atividade que você está fazendo, busque outra, né? Então, não formas ilícitas de ganhar mais, busque outras formas lícitas de melhorar os seus vencimentos, né? Não é pagando ou recebendo propina que você vai resolver qualquer tipo de questão. Então, o que seria, agora o que a gente vai falar, né? Eu separei aqui para trazer para vocês, o que seria uma tentativa de suborno, porque tem várias formas, não só pedir dinheiro, né? A gente teve caso do aluno que falou, o perito pediu para dar uma volta aí pela cidade para buscar, para ele saber que brinquedo que compra para não sei quem. E ali no meio do negócio aconteceu. Então, tem várias formas de que vocês podem conseguir identificar, ou pelo menos farejar, né? O ser humano ele fareja esse tipo de coisa, então a gente fica meio, será que é isso? Tem uma boa de um aluno que comentou essa semana passada, a gente teve muita conversa sobre isso dentro do grupo que a gente tem da Expert em Perícia, né, dos alunos, e alguns alunos trouxeram algumas experiências, e teve um que comentou que o perito chamou ele estava como assistente técnico, né, chamou ele para ir até o carro, que ele tinha esquecido de pegar alguma coisa lá, e aí o advogado sacou e foi junto. Aí chegou lá, não tinha nada, mas tinha esquecido da câmera, não sei o que e tal, sabe? Deu aquela enrolada e como o advogado estava junto, o perito se sentiu acuado, né, de fazer. O nosso colega, o nosso aluno, né, falou, eu tenho certeza que ele ia chegar e ia pedir, porque ele me chamou de canto, né? E é por isso que durante a perícia, né, eu sempre falo para os meus alunos, durante a perícia, você tem que ficar como junto do perito? Aqui, cheirando o cangote dele. Carrapato do perito, carrapato, e não deixar solto, porque ele pode a qualquer momento ter uma conduta que não é adequada. Principalmente se você está para o reclamante, né? E aí ele cola no assistente técnico da reclamada. Então, uma das formas é te chamar para ir até o carro, te chamar para dar uma volta, porque o perito não tem vínculo nenhum com o assistente técnico, nem deveria ter, né? A não ser ali na diligência pericial, na hora de entregar um documento, ficou de entregar foto, medição, esse é o contato que o perito e o assistente técnico tem que ter ali no meio da perícia. Então aceitar, né? Lógico, pedir descaradamente, né? Como é que resolve, ir até o carro, dar uma volta para mostrar a cidade, para comprar presente, ele já está em
treinamentozinho, tipo, ó, compra pra mim então um negócio aqui que eu resolvo lá, né? Chegar antes. Chegar antes e ficar batendo papo. Não tem problema nenhum chegar antes e ficar batendo papo, mas você tem que ficar ligado no papo que está sendo batido. Porque às vezes você está ali, o perito chega antes e fala, doutor, tem um cafezinho? Ah, tá, não, vamos tomar um café ali, a máquina de café fica ali, vamos lá tomar um café. Aí é a hora da atenção, porque se saiu, né, normalmente de perto das pessoas. Então, não tem problema nenhum você ter um bom relacionamento com o perito. Eu já fiz perícias em que a perícia acabou, era próximo da hora do almoço, eu fui almoçar junto com o perito. Eu paguei a minha, o perito pagou a dele, e tá tudo bem, nós almoçamos, batemos papo, conversamos sobre perícias, e tá tudo certo. Já teve perícias coletivas, né, que eu participei, que a perícia dura o dia inteiro. Então, começa às 8 horas da manhã, vai até 5 horas da tarde. Essa era a outra pergunta, né? O que não é, né, um suborno, o que não é uma coisa antiética, né? Nesse caso, né, às vezes tem pessoas que ficam, será que eu posso ir almoçar com o perito? Tá todo mundo indo, será que eu posso? Será que eu vou ser mal visto? Será que vão duvidar do que eu vou colocar no laudo? E nesse caso, não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo, né? Nessas perícias coletivas, a gente começava a perícia às 8 da manhã e acabava às 5 horas da tarde. Então tinha lá garrafa de água, tinha garrafa de café, tinha a máquina lá do café, onde pegava um cafezinho expresso, parava para almoçar, íamos todos almoçar juntos, no mesmo lugar. Por quê? Para voltar, para começar a perícia de novo, é mais rápido. Então, o perito às vezes ia no carro junto com a gente, às vezes ia no carro deles, tinham peritos que preferiam, já participei de muitas perícias coletivas, né? O perito preferia ir no carro dele, outros preferia ir junto com a gente, ia o representante do reclamante também, e almoçávamos todos juntos na mesma mesa, na hora de pagar a conta, cada um paga a sua conta, tá tudo bem. Né? Nada de chegar para o perito e falar, não, doutor, deixa que eu pago a sua. Isso pode ser interpretado principalmente pela parte contrária, se tiver advogado junto ainda, pode ser interpretado como alguma tentativa de suborno, alguma conciliação entre as duas partes, né? Então é delicado. Você está oferecendo uma vantagem para o perito, né? Então tem que tomar cuidado, né? E hoje em dia, principalmente as grandes empresas têm os departamentos de compliance que proíbe qualquer tipo de prática nesse sentido. Isso já ajuda muito, né? Porque o perito sabe que a empresa não vai pagar almoço, nada disso. E é aquilo, se a perícia está prevista para durar o dia inteiro, o perito já tem que ir preparado para que ele pague o seu almoço. Se não tiver refeitório, né? Porque tem empresas que oferecem a refeição na empresa. O perito pode aceitar almoçar dentro da empresa, desde que tenha lá a liberação dele no refeitório, então tá tudo bem. A questão do refeitório é que não tem como o perito pagar. Por quê? Porque sai no nome da empresa. Então aí é natural que a empresa arque com aquele custo do almoço. Mas aí é para todos, né? Mas aí é para todos, não é só para o perito. Normalmente não é só para o perito, né? Normalmente é para o assistente técnico, para a parte contrária, para os advogados, para o reclamante também que está ali. Então vai todo mundo no mesmo balaio, né? E aí, a última pergunta que eu separei, depois a gente pode abrir aqui para perguntas, né? Até para quem quiser contar algum caso aí para a gente poder discutir, é assim, né? O que fazer então? Um passo a passo simplesinho para quem está aqui do outro lado conseguir aplicar que em 2021 acontecer com ele. O que ele faz se o perito falar isso ou a empresa falar isso, né? Quais são as coisas assim que ele não pode deixar de fazer? Bom, é importante ele fazer. Primeira coisa é estar preparado emocionalmente para a realização da perícia, né? O que fazer começa antes da perícia, né? Você tem que já estar consciente de que pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, está preparado mentalmente para que, se você tiver algo nesse sentido, você fique calmo, né? Porque o sangue dá uma fervida, né? Mas você fique calmo para que você consiga trabalhar a situação. E trabalhar a situação é você se posicionar de forma clara, de forma objetiva, de forma efetiva. Fala, olha, desculpa, eu não trabalho desse jeito, a empresa que me contratou não trabalha desse jeito, segue o seu trabalho, faça o seu trabalho,
tá tudo bem, a gente não vem ao caso essa conversa, faça o seu trabalho da forma que o senhor acha que deve fazer, eu irei fazer o meu e tá tudo bem. E se for um cliente, explicar para o cliente que você não está, se for, né, o caso, que você não está disposto a esse tipo de situação, né? Mas e se eu perder o cliente? É como a Thaís comentou, você tem que entender que tipo de cliente você quer se associar, né? Se você quer associar a sua imagem, a imagem da sua empresa a clientes, seja escritórios, reclamados, seja lá o que for, que atuam dessa forma, tá tudo bem, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer para si e para o seu negócio. Né? Se você não está disposto, é chegar e deixar muito claro, falar, olha, desculpa, mas eu não trabalho dessa forma. Se você quiser o meu serviço técnico, né, eu estou aqui. Se não, tá tudo bem, eu vou embora e a gente segue a nossa vida, cada um do seu lado. E não precisa ser rude, não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, não precisa ficar com raiva, né? É mais uma situação dentro da perícia que você não pode se envolver. Não é contigo. Ninguém ofereceu dinheiro para você, né? Não é contigo. Então, você não pode se envolver emocionalmente com a situação. Você tem que ficar frio para poder resolver da melhor forma possível, né? Então, você posicionar-se, né, sobre o ocorrido. Se foi um pedido do perito, você posicionar a empresa do que aconteceu, tá? Porque a empresa pode, em uma segunda situação, querer gravar a perícia através do seu advogado, dos seus representantes, para fazer uma representação junto ao CREA, para fazer uma representação junto ao juiz do trabalho, algum tipo de coisa nesse sentido. Mas é importante você posicionar o seu cliente sobre o que aconteceu. Fala, olha, estava na perícia, o perito chegou e falou isso aqui para mim. Tá? Então, a minha conduta foi essa, a minha posição foi esta. Então, porque pode ter uma segunda perícia que não seja você que vai acompanhar, mas a empresa já está sabendo, o seu cliente já está avisado que aquele perito é perigoso. Perigoso porque ele condiciona o resultado do trabalho a uma vantagem indevida. Então, você falando, desculpa até te interromper, mas você posicionando o cliente, seja o seu cliente, se você estiver atuando pelo reclamante, o seu cliente vai ser um advogado, né? Você vai atuar, vai falar pro advogado o que foi que aconteceu. E você falando isso, você até prepara, é até bom, porque você prepara o advogado e a empresa, né, o seu cliente, pelo que está por vir. Assim, olha, inclusive, essa foi a minha posição, né, que ele falou, isso foi o que aconteceu, essa foi a minha posição, então não espere que o laudo venha um chuchuzinho, né? Vai vir daquele jeito, porque é natural. E nós vamos, aí é a sua hora de você colocar ali, se colocar no pedestal para o teu cliente, dar essa segurança, porque o cliente também fica inseguro, né? Porque tem muito dinheiro envolvido, e nós vamos trabalhar nesse laudo. Não se preocupe, a impugnação eu vou fazer. Tá? Então, e aí dar aquela segurança para o cliente, né? Então, se posicionar, preparar a mente primeiro, se posicionar frente a essa situação, aí é o posicionamento que vocês têm que refletir, né? Em relação qual é a imagem que você quer trabalhar, qual é a percepção de profissional que você quer ter no mercado, né? No meio pericial, tá? Os clientes que você quer atrair. Avisar o seu cliente, seja ele o advogado ou a empresa, né? E se preparar para o laudo. E se preparar para fazer uma boa de uma contestação, porque ele vai descer a lenha, inclusive em vocês. E tá tudo bem, não tem que ficar aflito por isso, não tem que se sentir atingido por esse tipo de coisa. Lembra que é um profissional sem escrúpulos que está produzindo um material técnico, né? Em função de uma inspeção realizada. Então não tem que ficar falar, pô, falou mal de mim e tal. Vai falar mesmo, vai falar mal, porque uma pessoa que pede dinheiro de forma inescrupulosa, ele não tem nada a perder. Né? E você já sabendo dessa preparação, quando você recebe o laudo, você nem se impacta. Isso é bom, por isso que é bom você saber.
Por isso que a gente quis trazer esse tema para vocês, porque a gente sabe que ele é delicado, ele não acontece rotineiramente, mas se acontecer e você não estiver preparado, tem várias implicações, inclusive de estresse, de pressão, que pode interferir na obtenção do resultado positivo daquela perícia. E para o seu cliente, porque você não vai conseguir saber o que trabalhar. Então, lidar com o suborno, lidar com essas situações, interfere diretamente no resultado positivo da perícia, né? E na sua desenvoltura profissional. Não, com certeza. O Dr. Flávio está comentando aqui, eu como perito permito que as partes gravem e fotografem todos os atos. Transparência deveria ser assim, né? Parabéns, Flávio. Não são todos. Com certeza. Até teve um tempo atrás que eu estava conversando com o Dr. Thiago Pereira, que é advogado aqui no interior de São Paulo, e ele comentou que foi descoberto um esquema, eu não lembro qual foi a localidade, de venda de laudos, né, de resultados de laudos por peritos, e foram vários peritos foram presos, uma coisa muito escabrosa, assim, né? Então... Esse é outro impacto, né, que a gente não colocou aqui, mas é outro impacto que você pode sofrer ao aceitar. Ao aceitar, você pode ser envolvido nesse tipo de situação. O juiz pode até, não sei se agora eu estou falando besteira, porque aí é a parte mais do rito mesmo que eu não conheço tanto. Mas o juiz pode solicitar ele de prestar esclarecimento lá, se ele for denunciado, alguma coisa assim? Pode. O juiz pode solicitar esclarecimento a qualquer momento, né? Mas nesse caso, assim, né, foi um processo criminal, as pessoas foram presas, as pessoas que estavam envolvidas foram presas. Então, é algo muito, muito grave que tem que ficar ligado. E se eu posso dar um conselho a gente não dá, né? Se fosse bom a gente vendia. Mas aqui a gente dá. Mas aqui a gente dá, como aqui a parada é na prática, né? Sai fora dessa. Não entra nessa jogada, não. Não é assim que a gente cresce profissionalmente, não cresce pessoalmente, não é assim que a nossa empresa vai crescer. Pode crescer num momento, mas depois cai. Porque quando chega nos ouvidos, porque as informações correm, né? As informações correm. Quando chega no ouvido de que um profissional aceita esse tipo de conduta do perito, vai chegar um determinado momento que você vai deixar de ser contratado e aí você não vai conseguir seguir na tua carreira. Então, sai fora dessa, encara um laudo te chamando de incompetente, tá? E senta o pau no perito na impugnação também, porque a partir do momento que ele abre o precedente, você também tem a possibilidade de falar aquilo que você deseja falar. Então, ir para o confronto mesmo, né? O Dr. Flávio está comentando aqui, pode inclusive ir para a audiência, assim como as partes podem pedir. Exatamente, doutor. Exatamente, né? O juiz pode solicitar que seja feito esclarecimentos em audiência, inclusive pelas partes. E só que é aquilo, né? Já é uma pergunta que é muito comum de fazer vale a pena denunciar o perito? Surge bastante essa dúvida. Tem muito essa dúvida. Isso só vale a pena se você tem provas, né? Se você tem provas do que o perito fez, se você gravou a perícia e tem provas de que o perito realmente está pedindo um benefício indevido para dar um laudo favorável, eu não pensaria duas vezes em denunciar, não. Em abrir eu como assistente técnico não, mas a empresa, né, eu aconselharia o meu cliente a abrir, né, uma queixa-crime contra o perito, uma representação junto ao CREA contra o perito por solicitação de propina para efetuar um laudo favorável ali à empresa no deslinde da ação. A Justiça do Trabalho perde com esse comportamento. Todo mundo perde. O cliente perde com esse comportamento. Você, como profissional do reclamante ou da reclamada, perde com esse comportamento. Então, se você tem a possibilidade de ter a prova do que você está falando, eu acho que vale a pena conversar com o teu cliente e falar, olha, se você quiser, eu estou aqui para poder, né, entrar como testemunha e poder falar isso, porque todo um sistema perde com esse tipo de comportamento. Esse é o nosso posicionamento, não que isso tenha que ser o seu posicionamento.
tá? Mas é o motivo pelo qual a gente trouxe esse assunto para vocês, para trazer o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento, as nossas experiências e as experiências dos nossos alunos, tá? Dos profissionais que também atuam. E a gente tem aluno de tanto que trabalha como perito, como assistente técnico, tá? CLT e tudo quanto é jeito. Então a gente trouxe essas experiências por acreditar que, de alguma forma, as dicas que a gente trouxe aqui para você vai te beneficiar quando você estiver frente a uma situação dessa. E lembre-se, não é porque você nunca passou que você nunca vai passar. É igual acidente de trabalho. Igualzinho acidente de trabalho. Não é porque, eu nunca Eu faço isso há 20 anos, nunca aconteceu nada comigo. Então, olha, suborno é igual acidente de trabalho. Quando você menos espera, vai acontecer, tá? E outra, se nunca aconteceu com você, não é por isso que você não vai se prevenir. Você vai se preparar, né? É igualzinho, gente. Quando vocês entenderem que a assistência técnica é a mesma coisa que a segurança do trabalho, só que com uma outra visão, fica muito mais fácil vocês entenderem, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora para perguntas, que a gente está com 46 minutos aí. Quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre a live, sobre o tema, tá bom? Estamos abertos aqui, críticas, fique à vontade. É só colocar aqui, ó, embaixo tem ali o campinho para vocês poderem comentar, senão a gente já vai... Pode colocar nos comentários. Pode colocar nos comentários, nesse pontinho de interrogação ali, se vocês quiserem. Aqui, ó. Aqui embaixo, que aí aparece pra gente e a gente lê a pergunta aqui na tela, tá bom? Os coraçãozinhos ficam aqui, desse lado aqui. O coraçãozinho fica desse lado aqui, se vocês gostaram desse tema e querem que a gente traga mais temas polêmicos para falar, tá bom? Senão a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Esse final de ano a gente tá vendo como que a gente vai fazer ainda pra gente estar ao vivo aqui com vocês. Em alguns dias talvez não dê. E só antecipando 2021, né? A gente vai ter ali muitas mudanças nos quadros do Perícia Sem Segredo, muitas mudanças de tema, de formato, para trazer muita coisa nova para vocês, de um jeito bem legal, que vocês vão gostar, com uma interação diferente, tá bom? Vai ter, assim, a gente vem trabalhando bastante, né, na melhoria do projeto e o processo de melhoria contínua é fundamental para que a gente possa evoluir sempre trazer informações cada vez de mais qualidade, né, para vocês. Então, nesse final de ano a gente vem aí trabalhando num planejamento muito forte para 2021 e vai mudar tudo para melhor. Vai mudar tudo para melhor. Aí vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Tá bom, gente? Beijo. Bom, galera, é isso aí. Boa Obrigado. noite, fiquem com Deus. Amanhã? Não, amanhã a gente vê aí. Tem na programação semanal. A gente vê. Tá bom, queridos? Beijo no coração, Beijo, galera. espero que vocês tenham Fiquem com gostado. Deus. Obrigado por dividir o tempo de vocês aqui conosco. E vamos juntos, por quê? Vamos juntos, porque juntos nós vamos longe. Muito. Valeu. Tchau. Beijo.